hierarquia. E você sabe o terceiro qual que é? Que muitos gritam por aí: a palavra, a Bíblia. A Bíblia vem por terceiro. Você sabia disso? A Igreja Apostólica Romana, para conversar entre si. Agora eu quero aqui chamar a tua atenção. Você vai entender o que eu estou dizendo. Se você coloca um pentecostal protestante, você coloca um testemunho de Jeová, você coloca um do sétimo dia, você coloca um da primeira igreja batista, e você coloca uma, seja do que for, da congregação dentro de uma sala para discutir a Bíblia, vira uma besta fera sem cabeça ali dentro, porque eles não sabem na onde que eles ensinem. Porque o sétimo dia diz que tem que guardar o sábado. O testemunho de Jeová fala que Jesus não morreu numa cruz, morreu numa estaca. Aí você fala assim: não, tem que orar em língua. Outra igreja fala assim: não, orar em língua não pode. Então é uma Babel de religião, protestantismo. Segundo os cálculos, existe mais de 5.000 igrejas protestantes, mais de 5.000 igrejas diferentes uma da outra. Cada uma prega um Jesus diferente, não é o Jesus da Bíblia. Você sabia disso? Se você não sabe, fica sabendo. Aí você fala assim para alguém protestante que perguntar: vamos para a nossa igreja, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí você pergunta assim: mas qual Jesus você está falando? Aí vão dizer: falar, mal, Jesus da Bíblia. Fala assim: não, mas a igreja Testemunha de Jeová fala que Jesus Cristo não morreu na cruz, morreu numa estaca. Ele diz assim que não pode doar sangue porque você contamina a alma um do outro. Outra igreja diz que pode. Eles nunca têm uma plena concordância. A Igreja Católica Apostólica Romana, antes de qualquer coisa, e a Bíblia só foi escrita, graças a Deus, primeiramente, que deu inspiração, e depois os bispos da igreja, dentro do que? Magistério, e mais o que? Quem que se lembra? A tradição, e depois a Bíblia. Vocês estão entendendo? A Bíblia vem por último. Por que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade? O que é coluna e sustentáculo da verdade? A Bíblia ou a igreja? Você vê protestante na live, YouTube, a Bíblia é autoridade suprema. Você vê excomungando as imagens. Você vê falando tamanhas baboseiras a respeito de imagem. Para nós, por isso que eu falo, tem que entender de Bíblia. Esses pequenos trechos que eu já disse para você aqui, eu vou entrar para você entender uma coisa. E muitas vezes quando você é usado pelo Espírito de Deus para rebater contra o protestante, você sabe o que o protestante vai falar para você? Que você está sendo usado pelo demônio. Você vai ver esse acontecimento com Jesus. Ali no templo de Salomão, Salomão era católico. Igreja protestante não tem imagem, diga isso. Diga. O templo de Salomão era repleto de imagem. Dizem que lá em São Paulo você fez o templo de Salomão, lá dentro tem imagem. Por que não fala que a Universal do Reino Sem Deus é idólatra também? Falam que a Igreja Universal também é idólatra, porque lá dentro tem imagem. Por que não falam? Ficam quietos. Porque o alvo principal é a Igreja Católica. O alvo principal é a Igreja Católica. O demônio fez uma promessa em destruir a Igreja Católica. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 16? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, melhor, 16, 13, né? Que as portas do inferno não prevalecerão, não terão força contra a igreja do Senhor. Perecerão, cairão por terra, porque a igreja não é do homem, a igreja é de quem? Jesus. Diga, a igreja de Jesus. Para você ter ideia, meus amados irmãos e irmãs, eu não sei se vocês conhece, eu vou botar até o nome dele para vocês aqui, Daniel Silveira, um ex-protestante hoje, que fazem anúncio da palavra de Deus em defesa da fé apostólica. Homem tremendo. Essas pregações, alguns versículos
vendo ele e pude também tomar conhecimento com ele de alguns versículos bíblicos, amém? Olha o que a Bíblia diz para nós. Deixa eu achar aqui, já passo para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu ver aqui, já passo para vocês em 1 Timóteo, se vocês pegam lá comigo, 1 Timóteo. Era para estar aqui. A minha Bíblia está faltando algumas páginas aqui. Eu já falei. Quem que lembra? Terça-feira passada eu falei de comprar uma Bíblia, arrancou fora a Bíblia aqui. É isso aqui mesmo. Ali em 1 Timóteo 3, versículo 6. Pega comigo lá. 1 Timóteo 3, versículo 6. Recomenda esta doutrina aos irmãos e será bem ministros de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé, da sã doutrina, que até agora seguistes com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeitai-as, excita-te na piedade, e se exercício corporal atrás algum pequeno proveito, a piedade, esta sim é útil para todo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé: se nós afadigamos e sofremos os trajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja esse objeto de tua prescrição e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por ser jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e no modo de viver na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplicar-te na leitura e na exortação ao ensino. Não negligencieis o carisma que está em ti e que foi dado por profecia quando a assembleia dos anciões te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todo o teu aproveitamento. Olha para ti pela construção dos outros e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então a palavra é para ser fiel ao Senhor Jesus, de modo inteiramente voltado para Ele, e não pelas fábulas, pelas mentiras de muitos por aí, falando coisas com coisas e usando os versículos bíblicos para ficar ameaçando o povo de Deus. Seja inteligente, seja prudente e observante da palavra de Deus. Oséias capítulo 8, para nós ir fechando o pensamento, eu vou tomar alguns relatos com vocês aqui, para nós já orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 4: construir o rei sem minha aprovação, chefe sem meu conhecimento, fizeram para ti ídolos de suas pratas e de seus ouros, para a sua própria perdição. Entenda, esses capítulos e esses versículos da Bíblia, infelizmente, se interpretam de outras maneiras. Falam coisas extravagantes, acusando cada um de nós por sermos católicos. Então fala que você é idólatra, porque dentro da nossa igreja tem o quê? Imagens. Então Josué também era idólatra, Moisés era idólatra, Davi era idólatra, porque a Bíblia mesmo diz que Davi se prostrou diante do templo, e a Bíblia diz que o templo era cheio de imagem, tanto por dentro e tanto por fora. Lá no próprio livro de Ezequiel, se você ler nos versículos anteriores, você vai ver Davi se prostrando diante do templo. Melhor, é o capítulo 128 da Bíblia.
dos Salmos que diz isso, que Davi se posta diante do templo em adoração diante de Deus. Aí eles dizem assim: você construiu ídolos para você e está pedindo bênção para ídolos. Não, meus amados irmãos, entenda. Nós temos que ter a plena convicção que não é devido à imagem ao qual me prostro que eu recebo a bênção, como eu li em Sabedoria 16, verso 5. É pela graça do meu Salvador. Está lá, claro como a água. Amém? E infelizmente este povo não compreende e nem entende o que diz a palavra do Senhor, e depois fica perturbando aí o povo católico. Mas o povo católico não tem conhecimento de Bíblia, então fica assim: é mesmo, né? Quebra tudo, pega a imagem de santo que você tem na tua casa, quebra tudo. Primeira coisa que você tem que fazer: o pastor foi lá na minha casa, e a primeira coisa que o pastor falou é que eu devo quebrar todas as imagens da minha casa. E as pessoas pegam a imagem de Nossa Senhora, e pega a marreta e taca no chão e quebra. E você vê pastor protestante quebrando imagem disso, imagem daquilo outro. Está dizendo que é demônio, está dizendo que é isso, está dizendo que é aquilo. O demônio é o que está agindo neles, povo de Deus. É bem diferente. Entenda isto, bem diferente. No versículo 3 do Salmo 103 diz assim, 113 melhor, 113 versos 3 do Salmo: o mar à vista disto fugiu, o Jordão volveu-se atrás, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Que tens o mar para assim fugires, e tu, Jordão, para retroceder para a tua fonte? O monte, porque saltastes como carneiro, e vós, colinas, como cordeiros? Ante a face de Deus treme a terra, por quem o rochedo se mudou em lençol de água, e a pedra em fonte de água viva. Ali, continuando ainda no versículo 9: não a nós, Senhor, não a nós, mas aos vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade, porque dirigi as nações pagãs. Aonde está Deus deles? Os pagãos dizendo a respeito daqueles que adoram o Deus verdadeiro, o Deus único: nosso Deus está no céu. Versículo 11 diz: ele fez tudo que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras de mãos de homens. Tem boca, mas não falam, olhos não veem, olhos e não podem ver, tem ouvido, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, tem mãos, mas não pode apalpar, pés e não pode andar, sua garganta não emite som algum. Para aí, olha aqui para mim. Aí eles dizem assim, versículo 16: semelhante a eles sejam os que os fabricam, e quanto neles põe sua confiança. Quantos dizem isso? Para você ter uma ideia, a minha bendita sogra, ela faz parte do testemunho de Jeová. A minha bendita sogra. Então ela foi na minha casa. Na minha casa tem imagem de Nossa Senhora, na minha casa tem imagem de São Miguel Arcanjo, a minha casa tem aquele quadro que você me deu, Maria, não sei se você lembra, você me deu um quadro de Nossa Senhora das Graças, você lembra, né? Tem aquele quadro na parede, está tudo lá, tem imagem para tudo quanto é lado. A minha sogra ficou assim, ó, ela nem gosta de ir na minha casa quando ela vem aqui em Terra Boa, ela não gosta de ir lá em casa. Você sabe o que ela fez, amados? Ela escreveu um monte de capítulo e versículo onde diz essas bobagens, acreditando que eu sou idólatra. Vou imitar o profeta que infelizmente o diabo se levantou contra ele. Dorme com um barulho desse. Fala para o lado, dorme com um barulho desse. E se você fala que não, que você tem aquilo como uma representação, como uma lembrança de alguém que se passou, e que se você se prostra, você é curado, você é liberto, não por aquilo que você está se prostrando, mas pela graça do Salvador, eles não acreditam. Eles não acreditam. E não pode, você não consegue tirar da cabeça de um protestante que nós não adoramos imagem. Você não consegue tirar da cabeça deles.
Para eles, você católico é idólatra. Eles dizem assim: meu Deus, Deus me livre. Eles falam assim: católico, Deus me livre. Pega comigo Mateus capítulo 9, só para fechar o pensamento. Muitos são assim, cheios de demônio, repleto de espírito maligno na mente, no coração, na vida. Para você ter ideia, meus amados irmãos e irmãs, infelizmente, eu vou dizer algo aqui que vou deixar você até de boca aberta. Os protestantes são usados pelo demônio. Todos eles são usados por demônios. Por que eu estou falando isso? Porque pregam mentiras enganadoras. E o pai da mentira é quem? Quem que é o pai da mentira? Eu não provei para você na Bíblia que nós não somos idólatras. Tá aqui, eu vou postar isso aqui no YouTube hoje ainda, ó. Vou postar no YouTube, quem quiser assistir, assiste lá. Tem um canal no YouTube lá, tem um monte de vídeo lá meu. E vou postar com toda certeza. E que se reflitam por aí. Amém? Glória a Deus. Versículo 32. Mateus capítulo 9, verso 32. Achou da glória? Glória a Deus. Logo que se foram, apresentaram-lhe o mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Olha aqui os protestantes aqui, ó. Isso aqui é os protestantes de hoje, que falam que são evangélicos. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus diz assim: como que o demônio pode expelir o próprio demônio? Não tem como. Se o demônio se revoltar contra ele mesmo perecerá. Mas eles não querem entender isso. Não. Eles querem massacrar. Eles querem destruir. Eles querem comercializar. Então você vê absurdos na televisão assim: eu preciso de 100 mil pessoas com R$1.000 cada uma. Eu estou precisando. Você vê esse tipo de absurdo. Você vê assim, pessoas dizendo assim: se você tem uma data, se você tem um carro, doa para Deus que Deus vai multiplicar, vai te dar 2 datas. Você vê pessoas dizendo assim: ó, pega aquele carro seu lá fora e doa para Deus. Aquele carro velho seu lá fora, você vê esse tipo de argumento. Você vai dar para a igreja aquele carro e Deus vai te dar uma Lamborghini, uma Ferrari. Você vê esse tipo de... Eu já vi tudo isso. Pessoas que ficou na miséria, pessoas que acabou com tudo, dando para a igreja, acreditando que Deus ia multiplicar. É ponhar os bens a juro na igreja. Você vê tudo isso no mundo da enganação, da mentira e da falsidade. Eu não estou sendo radical aqui. Não estou sendo. Eu sei qual que é a minha fé. Eu sou católico porque Jesus Cristo é católico. Vamos dizer, eu sou católico porque Jesus Cristo é católico. Tudo que você pensar, imaginar, tem na Bíblia. Tudo. Nós católicos temos que ter informações a respeito do catolicismo, para nós não sermos taxados de idólatras por muitas pessoas que não leem a Bíblia e não procuram ter um conhecimento profundo o que é ser um católico. Olha o que o povo perdeu hoje. Esses capítulos, esses versículos você já tinha visto na Bíblia? Você já tinha visto uma explicação dessa na Bíblia? Com esses temas, com essas colocações, com essas amostras? Você acha que esses capítulos, esses versículos não desmascarou a cara de muitos por aí? Porque o louvor, a aclamação, essas são as leituras de hoje, dentro da Igreja Apostólica Romana. Aonde houver uma igreja católica, essas leituras foram lidas hoje. E tinha que ter esses tipos de explicação dentro da igreja, para o povo compreender o que é ser católico.
A imagem sagrada é permitida. Amém? Imagem sagrada. Para você ter ideia, dentro do Santo do Santo, aonde que o sacerdote entrava uma vez por ano, dentro do templo de Salomão, tinha as imagens de querubins estampadas dentro do Santo do Santo. Pecadores não podiam entrar lá. Se entrasse pecador, morria fulminantemente na hora. Mesma coisa da Arca da Aliança. Quando Davi dançava em volta da arca, a Arca da Aliança não poderia ser tocada por ninguém. Uma das pessoas tocaram na Arca da Aliança e a pessoa caiu dura no chão. O que é a Arca da Aliança hoje? O sacrário. Jesus tirou todo este véu e deu livre acesso a todos nós. Podemos chegar, tocar no Santo do Santo, no Santíssimo Sacramento do altar. As pessoas passam a mão no Santíssimo, as pessoas esfregam a mão no Santíssimo. O sacerdote, com todo aquele zelo, coloca os paramentos, coloca toda aquela roupa, cata com a mão, com a roupa, e nós muitas vezes tocamos no extensório com as mãos e nada acontece conosco. Por quê? Porque grande é a misericórdia do Senhor na nossa vida. Diga: obrigado, Senhor, por eu ser católico, apostólico, romano. Obrigado por eu estar dentro desta igreja. Obrigado, Senhor, por estes ensinamentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, pois a sua palavra falou dentro do meu coração. Esclarecida foi muitas dúvidas dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Me dê esta graça sempre, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ave Maria,